Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Ontem, no meu vídeo, eu disse que essa é a primeira vez que vejo a comunidade da diáspora muçulmana vivendo no Ocidente condenar de forma esmagadora e incondicional esse ataque terrorista. Considerei isso um avanço positivo. Eu vi isso possivelmente como resultado do fato de que os ocidentais estão se tornando cada vez menos tolerantes com as artimanhas terroristas islamistas. E talvez porque a maré esteja mudando. E é por isso que essas pessoas estão ficando um pouco nervosas e estão pensando: talvez a gente precise se organizar. Talvez seja preciso começar a condenar esses ataques terroristas. Como aquela testemunha em Bondi Beach alguns dias atrás, embora isso possa ser parcialmente verdade, mas não é o quadro completo. Metade dos muçulmanos diz: sim, é o nosso cara, vai atrás dele, e a outra metade diz: ah, por favor, não seja um muçulmano, não seja um muçulmano. Ah, droga, é um muçulmano. Claro, os muçulmanos não são todos iguais, há muita diversidade entre eles. Os muçulmanos vêm de todos os tipos, mas o que preocupa é que existe um tipo de terror que é bastante proeminente na comunidade muçulmana. Existem 2 bilhões de muçulmanos, então mesmo que apenas um deles seja simpático ao terror, esse número é o quê? 20 milhões mesmo que seja só um, isso é quase a população da Austrália. Então, o que eu descobri ontem? Eu tive um tempo para pensar sobre isso, então percebi isso. A diáspora muçulmana no Ocidente condena o ataque terrorista em Bondi. E os muçulmanos que vivem em países muçulmanos e querem se mudar para o Ocidente? E quem mais? Nossos políticos estão muito ansiosos para recebê-los de braços abertos e estender o tapete vermelho. O que eles estão pensando? Ok, então deixe-me compartilhar apenas uma postagem do Facebook da British Broadcasting Corporation Urdu. Ok, isso é contínuo, eu não estou escolhendo a dedo. Esta é a postagem original onde a British Broadcasting Corporation Urdu está informando que esse cara foi identificado como o terrorista de Bondi Beach, de 24 anos, Nabeyed Akram. Blá, blá, blá. Então eu postei essas capturas de tela na minha página do Twitter. Se alguém quiser, pode conferir. Também colei o link na minha postagem do Twitter. Vou incluir o link da minha postagem no Twitter aqui. Agora vamos ver o que eles estão dizendo? Certo, vou ler um por um. O Mar Amin Khan responde: que viagem de pesca? Ele reage ao comentário da mãe terrorista, que disse: achei que estavam em uma viagem de pesca. Ele repete: que viagem de pesca? Sorrindo, emoji de risada. No Irabaz está dizendo: esses combatentes fizeram o que os exércitos de 56 países islâmicos não conseguiram: matar judeus. Kamran Suhail está dizendo que levou seu próprio filho com ele. Sua paixão e determinação são admiráveis. Então eles estão comemorando o fato de que ele não só sacrificou a própria vida, mas também a vida do filho. Kamran Khan. Mujahid masculino significa guerreiro de Allah, pessoa jihadista. O ataque corajoso de Navid Akram contra soldados sionistas na Austrália. Esses caras eram pessoas comuns. Aqueles que matam crianças inocentes em Gaza, em nenhum lugar do mundo estão seguros. Dizem que muitos soldados israelenses envolvidos no genocídio em Gaza foram descansar e buscar paz na praia de Sydney. Eles também buscam se consolar e justificar isso para si mesmos. Eles inventam histórias dizendo para não sentir pena dos judeus atacados por terroristas. Esses caras participaram do chamado genocídio de Gaza. Então vamos comemorar isso. Muhammad Yunus está dizendo: quem bate também é muçulmano e quem apanha também é muçulmano. Não entendo o que ele quer dizer. Isso diferencia o treinamento de Satanás do homem. Vou ler isso em urdu, talvez faça mais sentido. Sim, então ele está dizendo basicamente que o cara que estava atacando também era muçulmano e o cara que estava resgatando também era muçulmano. Essa é a diferença entre um demônio e um ser humano. Acho que o comentário de Muhammad Yunus é obviamente melhor, onde ele diz que o cara que resgatou, ele é o bom. Enquanto o outro, aquele que estava atacando os judeus, era a reencarnação do demônio. Ok, o próximo, Viv Khan, está dizendo: a suna do profeta é o belo exemplo. É o exemplo econômico, defensivo, médico, social, cultural, como quando os muçulmanos estão fracos. Durante os primeiros 13 anos em Meca e por 2 anos após a migração para Medina. Por um total de 15 anos, eles não tomaram nenhuma dessas ações, apenas se fortaleceram de todas as formas. Então, como podemos confiar no poder da paciência? Isso vai contra a Sunnah e prejudicará a Ummah. Ele não diz que é errado aterrorizar ou matar judeus, apenas que estrategicamente não é uma boa opção.
Porque quando Maomé estava fragilizado em terras estrangeiras, nos primeiros 13 anos de pregação, apenas poucas pessoas se converteram ao Islã. Ele foi forçado a migrar para Medina e ainda assim estava um pouco relutante. Ele não começou imediatamente a guerra, ele só começou a atacar caravanas, na verdade roubando caravanas, quando começou a ganhar algum poder e impulso. Então esse muçulmano está dizendo, não devemos atacar os judeus ou os infiéis agora porque somos fracos. Primeiro precisamos ganhar mais poder, só então devemos atacá-los. Agora, Shana Lijaneja diz, Navid Akram é um verdadeiro muçulmano. Veja quantos likes ele recebe. O outro, ele está dizendo que essa foi a melhor pescaria, hein? Então, de novo, ele também está comemorando esse cara. Ozalan afirma que o falecido é da Índia, mas sua mãe nasceu lá e é australiana e italiana. Recentemente, houve uma manifestação na Austrália pró-Palestina. Considero essa a pior falsa bandeira já feita pelo Mossad. Como eu disse, os muçulmanos são um grupo bem variado. Então alguns se recusam a acreditar que são os próprios muçulmanos que estão fazendo isso. E a outra metade diz, muito bem, nosso querido irmão muçulmano. Deixe-me mostrar o próximo. Natureza e Jardinagem está dizendo, quem mata uma pessoa inocente, isso é injustiça. Se quer lutar, lute contra quem mata palestinos, essa é boa. De novo, ele provavelmente é um muçulmano de esquerda, ou um muçulmano progressista, ou um muçulmano defensor da natureza. Natureza e Jardinagem. Ele está condenando isso, então isso é bom. Então quantas mensagens de condenação nós vimos até agora, em comparação com quantos comentários de celebração vimos até agora? MC Razaka Fried diz, saúdo este grande pai e filho. Parabéns pelo martírio pelo Linux. A humanidade não tem religião. Saudações ao herói Ahmed, o muçulmano que os impediu. Isso é bom. Na verdade, há mais alguns, mas acho que você já entendeu a mensagem. A condenação que vemos da diáspora muçulmana vivendo no Ocidente em relação aos ataques terroristas islamistas geralmente vem envolvida. Ah, sim, condenamos isso. Também precisamos abordar as atrocidades de Israel e a política externa dos Estados Unidos da América com países muçulmanos. E sobre nós fazendo guerra contra Iraque, Afeganistão, Líbia e outros? O que obviamente não é uma condenação de verdade, é condicional. Eles estão, na verdade, promovendo a causa deles. Veja outro exemplo. Acho que só mudaram o tom e isso vale para a diáspora muçulmana. A única razão pela qual eles estão condenando é porque descobriram que esse cara, Ahmed, também é muçulmano. Então, se eles tivessem criado uma condição para condenar esses dois terroristas, teriam que condenar esse cara também. Então aqui eles tinham algo a que se apegar, mas olhe para este caso, este é ainda mais perturbador. Uma menina de 10 anos, 2 rabinos e um sobrevivente do Holocausto estão entre os mortos no ataque terrorista em Bondi Beach. Veja isso. Quantas pessoas usam o emoji de risada? 56 pessoas estão usando o emoji de risada e apenas 20 estão usando o emoji de tristeza. Então você pode ver as pessoas que realmente estão felizes e as pessoas que realmente estão tristes. Isso é só a British Broadcasting Corporation UDO. Sabe, eu não tenho estômago para passar por cada postagem política. Na verdade, eu compartilhei uma ontem. O maior jornal em inglês do Paquistão se chama Dawn News. E eu vi algumas pessoas comemorando lá também. Então até alguns paquistaneses que falam inglês, até eles estavam comemorando. Apesar de muitos condenarem, a opinião estava dividida. Cerca de 50-50. Então, por que a comunidade da diáspora muçulmana que vive em países ocidentais está condenando isso de forma esmagadora? Agora, existem 2 motivos para isso. Primeiro, eles percebem que a situação está mudando e precisam condenar essas pessoas. E também encontraram um herói muçulmano para admirar e afirmar: ei, nem todos nós somos ruins. Como falei ontem, a barra está baixa. Nenhuma outra comunidade precisa provar lealdade produzindo heróis, bons samaritanos ou pessoas que arriscam a vida. Por exemplo, ninguém vai questionar a lealdade de um australiano chinês, a menos que ele pule em cima da granada, por assim dizer. Ninguém vai questionar isso porque não vemos australianos chineses comuns cometendo atos de terrorismo regularmente. Então, olhe para esta mulher, Bush Hashek. O que aconteceu para que até 2 anos atrás essas pessoas estivessem abertamente sem vergonha comemorando ataques terroristas como este? Veja esta mulher. Só estou dando exemplos, ok? Há milhares de tweets assim que você pode encontrar, mas para manter o vídeo curto. Só para esclarecer, é só um exemplo. Os palestinos fizeram mais em 5 minutos do que Zelensky com 75 bilhões. Humilhação é pouco para descrever. Há muitas pessoas que comemoraram o ataque terrorista de 7 de outubro. Então, no dia 7 de outubro, essa mulher, Bayan Palestina, estava dizendo: Israel 1948 morreu em 2023, 7 de outubro, e agora feliz 7 de outubro para todos.
Avançando no tempo, 8 ou 9 meses depois, onde quer que eu vá, A destruição ao meu redor. Eu não ando mais pelas ruas da cidade de Gaza. Agora eu as escalo. E dificilmente eu vi tanto entulho na cidade, a ponto de eu atualmente odiar a cor cinza. e claro, temos o senhor Fafo, sabe, que inicialmente estava comemorando isso, e então ele viu que havia um preço por ficar brincando. Então ele começou a chorar. Enfim, ele está morto. Agora ele chegou ao máximo da parte de descobrir. Então, por que pessoas como Bush Hasheikh, que estavam comemorando, agora estão condenando esse ataque terrorista? Como eu disse, é porque eles encontraram uma pessoa para se apegar, para tentar encontrar alguma superioridade moral. Veja, um muçulmano salvou judeus de terroristas muçulmanos. Ela não comenta isso. Olhem para esse herói que tirou a arma do atirador de Bondi, chamado Ahmed Al-Ahmed. Mas olhem para essa decisão perfeita de Sydney. Líderes muçulmanos disseram que vão se recusar a realizar os rituais fúnebres ou receber os corpos dos atiradores de Bondi. Esse é um princípio forte, uma posição firme. Ah, é mesmo. No Islã, o martírio não ocorre por assassinato, e rituais fúnebres indicam boa posição como crente. Ao negar esses direitos, é a mesma pessoa que comemorou o ataque terrorista de 7 de outubro, quando essas pessoas atiraram em civis israelenses inocentes. A maioria deles, na verdade, eram israelenses de esquerda que eram a favor de dar mais direitos aos habitantes de Gaza. Mas ela comemorou isso, mas nem todos são tão confusos quanto ela. O discurso deles está mudando. Em grande parte porque eles sabem que os ocidentais estão ficando de saco cheio das palhaçadas e sabem que o recado já foi dado. Eles têm que começar a condená-los. Ela é muçulmana apenas de fachada e não entende muito do Islã, sendo criticada por essa postagem. Mas há um islamista organizado, um islamista de verdade, hardcore, Roshan M. Salih, o cara dos 5 pilares. Olha isso. Então, essa mulher mostra um vídeo e ele fica muito bravo com ela. Deixe-me mostrar esse vídeo para você. Sou muçulmana árabe e hoje apoio a comunidade judaica na Austrália. O que aconteceu não foi um mal-entendido, foi antissemitismo, foi terrorismo. Esse tipo de ódio cresce quando extremistas têm espaço e a incitação é ignorada. A ideologia do ataque está ligada à Irmandade Muçulmana, que também motiva crimes do exército no Sudão. Lugar diferente, mas o mesmo pensamento. Nos Emirados Árabes Unidos, o antissemitismo é crime. O extremismo é combatido desde cedo. É assim que a sociedade se mantém segura. Apoiar a comunidade judaica não é política, é humanidade. Eu estou ao lado da vítima, eu sou contra o terrorismo. Mensagem boa e benigna. O que há de errado? Na verdade, adoro e estou começando a gostar dos Emirados Árabes Unidos. Eu tentaria entrar em contato com eles e oferecer um ramo de oliveira, porque eu realmente sinto falta de Dubai. Mas Roshan M. Saleh, o islamista mais organizado da Grã-Bretanha, que comanda os 5 pilares. E ele está realmente irritado. Como essas pessoas ousam mostrar solidariedade com a comunidade judaica? Eles deveriam comemorar o que nosso irmão muçulmano fez, mas ele não pode falar isso em voz alta. A coloração que acabei de ler para você, deixe-me ler o comentário dele primeiro. Recentemente vi vários vídeos desses robôs, todos parecendo seguir o mesmo roteiro. Eles claramente acham que somos todos estúpidos. Sim, você é. Qualquer um com cérebro sabe que os Emirados Árabes Unidos são a versão árabe de Israel. Tuitei para ele, entendo sua raiva. Muçulmanos estão deixando de lado a obsessão pela jihad e afirmando, não em nosso nome, que é o que buscamos. Queremos isso dos muçulmanos, não temos problema com sua religião. O mundo não se importa com o que o profeta Maomé fez ou com quem ele se casou há 1400 anos ou qual era a idade de Aisha. A única razão pela qual as pessoas falam sobre isso é porque vocês estão se impondo ao resto do mundo. O problema dos ex-muçulmanos como eu, posso falar por mim e por muitos outros ex-muçulmanos. Provavelmente a única razão pela qual atacamos ou condenamos o Islã é porque vocês vêm atrás de nós. Vocês querem nos decapitar, querem nos matar por causa da nossa apostasia. Se vocês nos deixarem em paz, não temos problema nenhum com vocês. Vocês podem acreditar no que quiserem, podem adorar, beijar qualquer pedra que quiserem. Não temos interesse nisso. Se vocês estenderem a mão da amizade, com certeza eu vou apertá-la e muitas outras pessoas também vão apertar. Sei que ninguém liga, mas isso não é bom para pessoas como Roshan M. Saleh. Olha, eu não tenho nenhuma prova, então não estou dizendo de forma conclusiva que ele pode ser apenas um islamista ideológico ou que ele talvez esteja realmente trabalhando junto com a Irmandade Muçulmana. Porque eu percebi que o Five Pillars, que é o veículo de propaganda islamista baseado na Grã-Bretanha, está sempre defendendo a Irmandade Muçulmana, sempre, de qualquer forma. A resposta dele: você tem um parafuso solto. Fique longe do meu feed. Ótima réplica. Uau, me destruiu. Roshan M. Saleh. Ótima réplica.
Muito bem. Que resposta incrível. Então, deixa eu só concluir. Eu realmente acho que precisamos mudar a cultura. Precisamos dizer à comunidade muçulmana nos países ocidentais que, se querem viver no Ocidente, há pontos sobre os quais precisamos concordar. São totalmente inegociáveis. Vocês não podem impor o Islã à força para nós, não podem ser agressivos, não podem criar enclaves, não podem desrespeitar os valores, a religião e a cultura locais. Vocês não podem. Se vocês fizerem isso, só vão alimentar as chamas do nacionalismo cultural, que, aliás, o governo do Reino Unido discretamente classificou como uma forma de extremismo. Se você tem orgulho de ser britânico ou australiano, ainda não chegou à Austrália, mas pode acontecer lá também. Mas se você tem orgulho da sua herança britânica, dos seus valores, da sua história, da sua cultura, então isso é nacionalismo cultural. E isso é uma forma de extremismo. Vai saber, você pode até ser preso por isso, mas de qualquer forma, isso não vai funcionar, porque quando todos nós nos levantarmos... Eu já vi até governos mudarem de postura, como vimos o governo trabalhista do Reino Unido mudando sua postura em relação aos refugiados. E eles também vão mudar a postura em relação aos muçulmanos. Então, os muçulmanos percebem isso. Os muçulmanos sabem que não podem mais aguentar essa besteira. A Austrália tem um teste. Esqueci de mostrar esse vídeo ontem. Isso aconteceu em 7 de outubro de 2023, logo após o ataque terrorista em Sydney. Então vocês já viram como eles estavam dizendo, gás nos judeus, gás nos judeus. Deixe-me mostrar isso de novo só para refrescar a memória de vocês. Alguns dizem que eles falam, onde estão os judeus? Isso nem faz sentido gramatical. O que querem dizer com isso? Mas mesmo que esse seja o caso, por quê? Por quê? Não há discordância quanto a isso. Então, não só isso, logo após o ataque terrorista de 7 de outubro, houve fogos de artifício. Eles estão comemorando isso. Olha esse idiota, ele também se arrependeu. Chorava 3 ou 4 meses depois, dizendo, o que foi feito está feito, nada restou em Gaza. Ele é outro idiota. Se eu encontrar o vídeo, não espero poder mostrar aqui, mas ouça esse cara. Estou sorrindo e feliz. Ele está feliz. Era assim que eles costumavam reagir a ataques terroristas, mas agora todos estão condenando e aqueles que não têm coragem de condenar, agora eles estavam calados porque sabem que a maré está mudando. É um dia de coragem. Sim, viva, nós não lutamos contra o comércio sem vitória. Não sei se consigo achar o momento fofo dele. Teve um vídeo em que ele chorava. Oh, meu Deus, o que fizeram com Gaza? Irmãos e irmãs do Islã? Bem, não é esse. Ele diz que o Shaheen... Ele é o único que deseja voltar para este Dunya. Shahid é um mártir. Depois que este mundo deixa de existir, o único motivo pelo qual ele quer voltar para este Dunya. Para que ele possa ser martirizado? Disse que ele poderia ser morto no caminho de Allah. Por causa da recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala dá ao mártir. Então, basicamente, isso aconteceu em 8 de outubro de 2025. Eles celebraram os terroristas dos ataques de 7 de outubro, mas agora não comemoram esses que também mataram judeus. O que mudou, pessoal? Existe pressão e, como disse, um elemento de ei, nós não somos todos maus. Olha, nós também temos um herói muçulmano. Se não houvesse um herói muçulmano, acho que provavelmente teríamos visto condenações condicionais. Não, olha, mas eu acho que a gente deveria olhar para as causas raízes disso. Na verdade, eu esqueci de um dos case teams. Um dos maiores doadores realmente disse isso. O que está acontecendo com os judeus em todo o mundo é por causa do genocídio de Israel em Gaza. Então ele literalmente culpou os judeus pelas próprias mortes. Basicamente, não consigo encontrar o vídeo daquele cara, ele estava realmente chorando sobre o que aconteceu em Gaza. Isso ocorreu em 7 de outubro de 2025. Eles repetiam, cadê os judeus? Cadê os judeus? Onde estão os judeus? Onde estão os judeus? Cadê os judeus deles? Onde estão os judeus? Cadê os judeus? O que aconteceu com aquilo de nós odiamos sionistas não judeus? O que aconteceu com isso? Então, sabe, é tudo besteira, é tudo besteira.
Mas de qualquer forma, eu não estava totalmente certo ontem quando disse aquilo. Os muçulmanos estão condenando isso em massa. A diáspora muçulmana pode estar condenando isso. E eles podem estar fazendo isso de forma genuína. Porque, como você viu, o mesmo Busha Sheikh, que aceitava que muçulmanos realizassem ataques terroristas contra judeus em Israel. De repente, ela condena os terroristas em Sydney. Por quê? Porque quem lutou contra eles também era muçulmano. Ela tinha motivos para se orgulhar. Quando há um custo pessoal, as pessoas podem recuar. Se elas continuarem com essa atitude, podem ser deportadas à força, mesmo que aconteça ou não. Mas você sabe, as chances de deportações em massa estão ficando mais evidentes, então pode ser por causa disso. Mas, de qualquer forma, como eu te mostrei, muçulmanos em países muçulmanos, isso é uma coisa totalmente diferente. Essas são as pessoas que nossos políticos querem trazer. O que acha que acontecerá quando chegarem? A única razão pela qual mais muçulmanos não cometem mais ataques terroristas é por causa do instinto biológico chamado autopreservação. Sim, eles estão com raiva, odeiam os judeus, odeiam o Ocidente, odeiam todo o establishment ocidental, mas também gostam de viver. Esses dois terroristas de Bondi Beach partiram para uma missão sem intenção de retorno. O mais novo desistiu, levantou a mão no fim como covarde, talvez pensando, meu pai morreu, não quero morrer. Pode me levar e prender. A paixão deles pela glória do martírio evapora quando vem a morte de perto. Não é hora de vacilar. Certo, temos que continuar pressionando o nosso esquerdista. Governos rejeitam migração em massa de países muçulmanos. E também os radicais, como o que mostrei antes, que estava tão feliz, senhora, animado. É um dia de vitória, é coragem. Precisamos pressionar nossos governos para deportá-los. Comece pelos radicais. E o bom é quando começamos a deportar esses radicais. Poucos muçulmanos vão condenar isso porque temos superioridade moral. Deportar. Vou comprar uma caneca chamada deportar. Ok, acho que isso vai ser muito bom. Então, quando nós deportarmos eles, o resto vai entrar na linha. Todas essas pessoas, estou te dizendo, toda essa valentia, eles só têm essa valentia porque a gente permite. Nós permitimos que eles se expressem desse jeito. Quando começarmos a responsabilizá-los e mudar a cultura, essas pessoas vão dizer, não sou muçulmano de verdade, só de fachada, não me importo com Gaza, por que fala comigo? Não, é assim que eles vão ser. Então... a gente tem que mudar a cultura de qualquer jeito. Até a próxima. Tchau!